Bom dia a todos. Os riscos da relação Estado e religião. A história da humanidade está repleta de atos e fatos que denunciam por si só as consequências nefastas dessa união ditatorial. Uma simbiose antirracional, desfrutando benesses a custas do conformismo e da boa-fé de uma maioria afundada em crenças e analfabeta em razão e ciência. Narrar fatos dessa relação promíscua é tão fácil quanto indigesta. Desde os primórdios da humanidade, os interesses dos arquitetos, dos poderes, do Estado e do clero vinham em primeiro plano, suprimindo o anseio popular pela busca da liberdade, igualdade e fraternidade. Reinos e impérios corroídos pela hipocrisia de suas autoridades, igrejas e templos acobertando falcatruas, desvirtuando o sacro, entre aspas, e enterrando a vergonha nos conchavos. Acordos favorecendo os poderosos, em detrimento dos plebeus. No andar da carruagem, no passar dos tempos, a vicissitude diminui drasticamente, enquanto a caça às bruxas aumenta. Governantes e igrejas imbuídos num só intento, manipular da boa-fé do povo em prol de seus próprios interesses. Medidas antidemocráticas são aprovadas, mordaças na liberdade de expressão, suprimindo a emersão do pensamento heterogêneo. Autoridades eclesiásticas doutrinando crianças, mulheres e homens, através da implementação do medo de seus terríveis dogmas. Um cenário onde a razão é derriscada na sua mente, a lógica banida e a ciência satanizada. Esse conluio irracional é a supremogia, um patamar indescritível da opulência sem limites e da escassez do bom senso e da vergonha. Os riscos da relação Estado e religião estão sedimentados na memória de cada um de nós, seja ela afetiva, no caso do crente, ou não, no caso dos céticos. Milhões dobram seus joelhos, corpos arqueados, cabisbaixos, numa submissão, para mim, incompreensível. Outros poucos ousam pensar, duvidar e questionar. O enfrentamento ingrato para estes, à medida que os humanos se tornam desumanos. Essa transformação canhestra é visível em todo o Estado enraizado com a religião. Tomamos como exemplos os estados totalitários do Oriente Médio, do mundo antigo e da Idade Média, a famosa Idade das Trevas. Eis aí a supremacia da ignorância, do preconceito e da ditadura. Um chavão veio à mente: Deus acima de todos. Esse é um bordão de governos supressores da liberdade de pensamento, da liberdade de crença e da laicidade. Estados passionais, onde a democracia se esvai diante de seus dedos, numa fuga repentina perante seus perseguidores. Há um cenário pior que esse para a liberdade de expressão? Quantos precisam sucumbir para que a humanidade, em sua notória incapacidade de escolha, aprenda a minimizar seus erros, aprenda a prevenir e não a remediar? No mundo atual, vemos estados teocráticos, onde a liberdade é tão rara quanto o pensamento racional.
ordens obedecidas sem hesitação, cobradas sem clemência, um cenário corroído, distorcido, manipulado em favor dos poderosos. Essa corrente medieval alastra-se pelo mundo afora, fazendo vítimas e levantando pedestais ignorantes, autocratas, fascistas e desavergonhadamente desumanos. Essa onda é o tilitar de vozes surreais na mente do alienado, o surfar do boquirroto, o naufrágio da cultura, da educação e da liberdade. Saibamos diferenciar o vulgo da sutileza de pensamento. Não existe distância maior que a comparação entre a mão que afaga e o precipício que afunda. Dois avessos, distintos, antes distantes. Hoje, o precipício é uma assombrosa realidade. Eis o caminho do Brasil de hoje, uma nação majoritariamente cristã, um governo onde o bordão, Deus acima de todos, é a base fundamental de uma política de Estado, visivelmente anticonstitucional e antidemocrática. Igrejas evangélicas, protestantes e a famigerada bancada do Congresso Nacional, trabalhando não a favor da liberdade e da democracia, mas em prol de seus próprios interesses, da imposição através de projetos de lei de seus terríveis dogmas religiosos. Congressistas pagos com os tributos de todos, trabalhando contra a minoria, contra a Constituição, em favor de uma maioria assustadoramente bitolada, manipulada e aquiescente. Um governo onde a supressão do raciocínio crítico enaltecido não é o governo, e sim um limiar de autocracia. Um governo onde as políticas públicas, principalmente a educação, vão em confronto aos anseios populares somente por diferença ideológica, não é um governo, e sim um entrave para a verdadeira democracia. Um Estado onde a religião é marca presente é uma afronta aos direitos adquiridos e à liberdade de crença. Um Estado onde prolifera o preconceito religioso é tão culpado quanto algoz diante da sociedade que pensa. Uma religião assoberbada em interesses disformes é tão cruel à minoria quanto negadora do pujante sincretismo em nossa cultura. Brasil, país envolto em crenças arcaicas, namorado da autocracia, noivo da teocracia. Pobre Brasil, onde a pobreza não é de bens materiais, e sim a da sutileza de pensamento. Pobre a nação que desampara os que pensam, pois o desprezo pela liberdade de expressão e pelo conhecimento científico é o caminho mais curto para a regressão intelectual, um portal aberto para a disseminação de teorias conspiratórias absurdas, irresponsáveis e até criminosas. Estado e religião, união de interesses de poucos, aceita por multidões alienadas e aviltantes ao suspiro de liberdade de todas as minorias, sejam elas quais forem. A diferença entre Estado laico e teocrático está na vontade de ser livre e no medo dessa mesma liberdade. Nessa circunstância é visível que a única arma que temos para vencer essa anomalia é a coragem sedimentada no conhecimento. Portanto, seja proativo, não se deixe enganar, não se martirize diante de dogmas religiosos e, muito menos, perante ações governamentais que venham a tolher a liberdade de expressão.
Lute pelos seus ideais. Penso que sejam iguais aos meus. Liberdade, igualdade e fraternidade. Parodiando um certo ditado francês, abre aspas, o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Fecha aspas. No Brasil de hoje, podemos substituir o padre pelo pastor.